Que o Mário Lúcio seja a boca de Deus, possa nos pastorear nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Salva de palmas para Jesus. Primeiro eu gostaria de agradecer imensamente a presença de cada um de vocês que vieram estar conosco nesse congresso. O coração do nosso Conselho Estadual se alegra muito com a resposta do nosso amado e querido povo das Minas Gerais. É uma alegria muito grande para nós ter você aqui. Você está aqui. Apesar de eu ser novo, nesse tempo, o Senhor me concedeu ser pai de vocês. Então o pai se alegra com a presença dos filhos. Uma salva de palmas para os filhos. Talvez eu seja novo, né? Ser pai novo para alguns aí, mas claro que cuidar, no sentido não de ensinar, mas de cuidar daqueles que o Senhor nos confia. Então meu nome é Mário Lúcio, né? Para quem não me conhece, né? Mário Lúcio, prazer. Eu sou lá da Diocese de São João del Rei. Cadê a Diocese de São João del Rei? Isso, a Diocese de São João del Rei está aí. Sou lá da Diocese de São João del Rei, da cidade de Santa Cruz de Minas. Cadê Santa Cruz de Minas? Tá vendo? Santa Cruz de Minas. Você conhece Santa Cruz de Minas? Quem conhece Santa Cruz de Minas, levante a mão. Só Santa Cruz de Minas e São João. Olha lá, ó. Tem um que conhece lá, ele sempre tá, né? Santa Cruz de Minas é a menor cidade do Brasil em extensão territorial. A menor cidade do Brasil. A gente costuma brincar que lá nós temos uma prefeita e que a prefeita colocou uma placa, a cidade diz assim: seja bem-vindo a Santa Cruz de Minas. E quando você atravessa a placa e olha nas costas da placa, está assim: volte sempre a Santa Cruz de Minas. De tão pequeno, né? Assim, não é uns 300 metros de diferença, tá? A placa, né? Brincando. Mas, olha só, lá de Santa Cruz de Minas, será que poderia vir algo bom de Santa Cruz de Minas? Igual tinha alguma coisa boa de Nazaré? Na verdade, o Senhor não escolhe lugar, mas Ele escolhe tempo, momentos e pessoas. E o Senhor, neste tempo, então, me concedeu ser coordenador estadual. Mas a grande graça da minha vida é mais importante do que ser coordenador estadual. É participar de um grupo de oração da Renovação Carismática Católica, o grupo de oração Jesus Fonte de Misericórdia, né? O meu grupo de oração, desde a fundação que eu estou lá, na graça de Deus. Lá também, mais importante que o grupo, é aquele que são nossos. Então lá eu tenho minha família, né? Eu sou casado com a Josiane, que também está aí no congresso. Sou papai do Davi e papai do Jonas. Sou casado, na verdade, com, perdoem as moças, com a mais bela de Minas Gerais. O Vicente falou que a dele é de Goiás, então eu posso falar assim: a mais bela de Minas Gerais. Vocês não ficam com inveja não, viu, gente? Vocês também são bonitos. Mas a grande graça, maior do que isso tudo, é de ser filho de Deus. Eu amo Jesus. Você ama Jesus, sim ou não? A alegria da nossa vida é esse Deus. E quando o Senhor me chamou, e aí o que nós vamos fazer nessa colocação, o tema dessa colocação é: em Minas somos rosto e memória de Pentecostes. E o que eu quero trazer para vocês é aquilo que o Senhor tem revelado desde que eu fui eleito coordenador do estado de Minas.
o Senhor vem num processo de emoções ao meu coração, que a cada tempo Ele vai me dando mais detalhes de uma visão inicial. E aí eu lembro daquela passagem, né? Aprofundar na visão noturna. Nós ouvimos várias profecias, palavras de ciência, revelações aqui. Só que acontece, irmãos, que nós ouvimos isso também nos nossos grupos, mas nós às vezes engavetamos. O Senhor exorta os nossos núcleos, o Senhor exorta os nossos grupos de oração, nós achamos bonito e amém, e confirmo, e depois nós pegamos isso tudo e enfiamos na gaveta, mas não corremos atrás do cumprimento das profecias, e isso é algo muito sério. Se há uma profecia, há um cumprimento, e se há um cumprimento, não é só a Deus, mas nós temos que correr atrás da promessa de Deus, da profecia do Senhor. Nós temos que crer, nós temos que ter fé, nós temos que acreditar naquilo que realmente o Senhor quer para a nossa vida. E por isso eu convido você a pegar comigo a palavra de Deus, para nós iniciarmos essa colocação, no livro da profecia de Ageu, no capítulo 2, versículos de 4 a 7. Ageu, capítulo 2, versículos de 4 a 7. Amém, irmãos? Ageu 2, de 4 a 7. Ageu 2, de 4 a 7. Amém? Vamos lá então. Quem não achou, acompanha por aqui. Todavia, ó Zorobabel, tem ânimo, diz o Senhor. Coragem, Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Coragem, todos vós, habitantes da terra, diz o Senhor. Mãos à obra, eu estou convosco. Oráculo do Senhor dos exércitos. Segundo o pacto que fiz convosco, quando saístes do Egito, meu espírito habitará convosco. Não temais, porque isso diz o Senhor dos exércitos. Ainda um pouco de tempo, e abalarei céu e terra, mares e continentes, sacudirei todas as nações, afluirão riqueza de todos os povos, e encherei de minha glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Palavra do Senhor. Irmãos, essa profecia de Ageu foi me dada assim que quando eu fui eleito coordenador, lá em agosto de 2016, coordenador estadual da renovação. O Senhor me deu essa profecia por quê? Porque na verdade, quando o Senhor me escolheu, eu não estava esperando me tornar coordenador estadual. E aí eu fiquei com muito medo, porque é uma responsabilidade espiritual, administrativa, pessoal, muito grande. E aí o Senhor me deu essa palavra, a gente não pode alterar a palavra, né? Mas Ele me deu essa palavra, pedindo para que eu trocasse o nome pelo meu nome. E hoje eu quero trocar o nome pelo nome da Renovação Carismática de Minas Gerais. Todavia, ó RCC Minas, tem ânimo, diz o Senhor. Coragem, RCC Minas, coragem todos vós, habitantes da terra, diz o Senhor. Mãos à obra, eu estou convosco. Mãos à obra, eu estou convosco. O meu espírito habita convosco. Toda vez que você desanimar, toda vez que nós somos assim, tem um tempo que a gente fala assim, não, agora eu vou desistir mesmo, vou chutar o balde, vou largar a coordenação, vou largar o serviço, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu lembro dessa palavra, porque essa palavra, ela me lembra que, se eu me colocar a serviço com mãos à obra, Deus está comigo, o Senhor está comigo, Ele está conosco, e há uma promessa de sacudir a terra, há uma promessa de abalar as coisas, e a glória do Senhor vir sobre esta casa, que agora nós atualizamos
como Minas Gerais, há uma promessa de abalar esta casa, Minas Gerais. Só que, para que essa promessa se cumpra, nós somos os braços do Senhor para realizar aquilo que é a sua divina vontade, como nós vimos na Santa Missa. E quando eu fui eleito, eu ganhei um presente, na minha eleição, do nosso diretor espiritual, o Padre Gilson. Ele me deu uma imagem de presente, que é a imagem de Nossa Senhora da Piedade. Vocês conhecem, gente? Nossa Senhora da Piedade? Aqui está tá pequena aqui, mas essa aqui é a imagem dela. Eu tenho uma réplica, eu ganhei uma réplica dessa imagem de Nossa Senhora da Piedade, que é a padroeira de Minas Gerais. Eu vou contar algumas coisas aqui e vou fazer um convite para você. Eu não sei se você já foi lá na Serra da Piedade, lá no Santuário Estadual, mas eu vou fazer um convite para você. Se você não foi, faz uma caravana para lá, leve seu grupo de oração para lá. O Senhor tem algo grande naquele monte, o Senhor tem algo importante naquele local, um local extremamente de oração, extremamente de oração. E aí eu ganhei de presente essa imagem na minha eleição. E por que eu estou contando isso? Porque vocês vão ver o que o Senhor foi me falando a partir disso. Eu ganhei essa imagem, e aí eu comecei a rezar por vocês, por nós, pelo estado de Minas Gerais. E quando eu orava por Minas Gerais, o Senhor me deu uma visão, que é essa visão. O Senhor me mostrava o mapa de Minas Gerais, com a bandeira de Minas Gerais dentro desse mapa. Só que nesse momento, quando o Senhor me dava essa visão, Ele não me mostrava ainda o que isso significava. Então eu fui aprofundando nesta visão. Eu vou falar uma coisa para vocês, isso foi em setembro de 2016. Até hoje eu aprofundo nessa visão, e até hoje o Senhor tem me revelado muitas coisas que eu vou mostrar aqui para vocês. Tem 2 anos que eu estou com essa visão, tem 2 anos que eu oro em cima desta visão, para entender aquilo que o Senhor quer no meu chamado, que tem a ver com o tempo nosso, esses 2 anos de coordenação à Renovação Carismática Católica de Minas Gerais. Então, quando Ele me mostrou isso aqui em setembro de 2016, eu comecei a orar para entender o que significava, o que eu ia fazer com isso aqui. E aí eu vou contar daqui a pouco para vocês o que Ele foi me falando. Mas um ano depois, em setembro do ano passado, em setembro de 2017, eu fui a uma reunião do Conselho Nacional. E quando eu cheguei na reunião do Conselho Nacional, tinha um painel montado lá, e no painel estava isso aqui. No painel estava a imagem do mapa do Brasil, com suas bandeiras dentro. E quem estava lá? Minas Gerais, com a sua bandeira dentro. Um ano depois, o Senhor confirmou no coração de Kátia, e ela teve uma moção. Se você hoje visitar o Escritório Nacional, esse painel está colocado lá no Escritório Nacional, hoje. E ela teve uma moção que são diversas bandeiras, mas ninguém deve defender a sua bandeira, deve defender a bandeira de Jesus. Essa é a moção que Kátia teve, defender a bandeira de Jesus. Mas quando eu cheguei lá, Deus já tinha me dado alguns discernimentos em cima da minha visão inicial. E quando eu olhei para esse mapa e vi a minha visão inicial, eu entendi que realmente era necessário aprofundar, porque entende que é uma concordância ou é uma confirmação de revelações de Deus a partir de um ano. Por isso que eu falo, tem profecia que o Senhor deve ter falado para a renovação em 1980 que vai cumprir ainda. Por quê? Porque nós somos chegados ao imediatismo muitas vezes, irmãos. Falou e já vai acontecer, mas não. Nós temos que sempre retornar às profecias, sempre retornar às moções, porque o Senhor
vai realizá-las, embora pareça que não tem mais jeito, mas o Senhor vai realizar tudo aquilo que promete, pois Deus cumpre o que promete, amém? Deus cumpre o que promete. Então eu quis mostrar essa confirmação, mas vamos aprofundar na visão então que o Senhor me deu. Então a próxima imagem, quando nós nos reunimos em fevereiro do ano passado, no meu coração, quando eu ganhei aquela imagem de Nossa Senhora da Piedade, o Senhor colocou no meu coração de nos levar o Conselho Estadual para a Serra da Piedade, para a gente ir lá fazer uma oração, uma escuta lá no monte, lá em cima. E aí, a partir disso, nós estávamos tendo a intercessão acontecendo lá na nossa assembleia, e o Senhor deu uma imagem para a intercessão, mas sabe o que eu achei legal? Eles não escreveram a imagem, eles desenharam, e a imagem era essa aqui, o mapa de Minas Gerais com uma igreja no meio, com uma igreja no centro do mapa de Minas Gerais. E aqui eu coloquei a imagem lá a igreja da Serra da Piedade, né, Mária? Com uma igreja no meio, que na verdade era uma confirmação que o Senhor tinha pedido para a gente ir à Serra, só que eu ia ir esse ano. E aí quando nós estávamos na Assembleia, o Senhor revelou a intercessão, o mapa com a igreja no meio, e aí um irmão falou assim, o Zé Carlos falou assim, mas 2017 é Jubileu da Renovação, 50 anos, é Jubileu de Fátima, 100 anos, é Jubileu de Nossa Senhora Aparecida, 300 anos, e vocês, às vezes vocês não sabem, mas era Jubileu de Nossa Senhora da Piedade, foi 250 anos ano passado, da Igreja da Piedade, lá na Serra. Então era muito jubileu ao mesmo tempo. E aí, ou seja, nós tínhamos que ir lá ano passado, nós tínhamos que ir lá nesse ano. Então, o conselho foi para lá. Mas antes de nós chegarmos lá na Serra da Piedade, aí eu quis juntar a imagem de Maria com o mapa de Minas, que é aquela visão inicial que o Senhor me dava. Obrigado, senão eles não veem, né? O Senhor dava uma moção em cima do mapa o seguinte: Minas Gerais como rosto e memória de Pentecostes. Essa é uma fala de João Paulo II. João Paulo II diz que a renovação carismática é rosto, sinal e memória de Pentecostes. O rosto, na verdade, ele nos lembra aquilo que nós vemos. Então, olha só que bonito, o mapa de Minas, ele assemelha-se a um rosto, o rosto que as pessoas veem, ou seja, ser rosto é aquilo que as pessoas veem. As pessoas têm que ver em nós Pentecostes, elas têm que enxergar em nós Pentecostes, porque na verdade elas não veem Pentecostes, mas elas veem aqueles que são de Pentecostes. E quem é de Pentecoste aqui, diga amém. Nós somos de Pentecostes porque nós somos aqueles que buscam a espiritualidade de Pentecostes. Nós somos aqueles que estamos atrás, mas dentro dessa visão que nós temos que ser rosto primeiro, nós temos que mostrar, ou seja, a nossa cara tem que mostrar aquilo que é a graça de Deus. Como nós desanimados vamos conseguir fazer com que as pessoas dos nossos grupos de oração acreditem que Pentecostes é uma realidade viva hoje, se nós não acreditarmos que nós somos rosto de Pentecostes? Como nós vamos conseguir? Como as pessoas vão entender? Como elas vão se sentir? Se nós não proporcionarmos em nossos grupos de oração ambientes de Pentecostes. Para que nós possamos ser rosto, o Senhor ampliava a minha visão. E a próxima imagem, o Senhor me mostrava, vai aparecer aqui, mais um. O Senhor me mostrava que no mapa de Minas Gerais, nós temos aqui, vai aparecer daqui a pouco, mais ou menos aqui, é o mapa do Espírito Santo, certo? Pequenininho, o mapa do Espírito Santo aparece atrás da imagem de Minas Gerais. E o Senhor me falava assim: nós somos rosto
de Pentecostes, mas ser atrás de nossos rostos aquele que vem, aquele que é a moção, aquele que vem e que coloca em nós essa graça de Deus, é o Espírito Santo. Ou seja, as pessoas veem o nosso rosto, as pessoas veem a nossa imagem, mas por trás de nossas ações e imbuindo nossas ações está o estado do Espírito Santo, ou está o Espírito Santo, aquele que vem nos imbuir, aquele que vem nos encher dessa graça, que vem nos encher da graça de Deus. Ou seja, se nós não formos cheios do Espírito Santo, nós não conseguimos levar as pessoas ao encontro com Deus. Para ter um rosto de Pentecostes, é preciso ser próximo do Espírito Santo. É preciso que o Espírito Santo nos dê graça, nos dê bênção. É preciso estar abertos ao Espírito Santo. E aí o Senhor me mostrava, se eu não me engano, acho que está até trocado aqui, viu? Põe a próxima imagem. Está trocado, viu? Aqui é o Espírito Santo, viu, gente? Aqui é o Rio de Janeiro. Né? O Espírito Santo, para vocês verem que está atrás mesmo, ó. Ele está nos imbuindo, né? Nos imbuindo. Ele que está por trás de nossas ações, por trás dos que as pessoas veem em nossas ações. E aqui nós temos o estado do Rio de Janeiro. Rio nos lembra água, a água nos lembra também o Espírito, e janeiro é o início. Então, quando nós somos batizados no Espírito Santo, quando nós somos imbuídos do Espírito Santo, esse Espírito Santo ele vem irradiar a nossa vida como um rio de início. Ele vem nos dar condições de estar na presença de Deus, não como servos, mas como aqueles que são experimentados do Espírito Santo, aqueles que experimentam a graça do Espírito Santo, aqueles que vivem a graça do Espírito Santo, e não que apenas agem pelo Espírito Santo, mas que são amigos do Espírito Santo, o Espírito Santo que vem entrar. E aí, se nós então somos levados a essa experiência, a próxima imagem agora, aí nós somos chamados a proclamar. Veja que o estado de São Paulo, ele fica como que um sopro ou uma palavra saída da boca de Minas Gerais. Vocês estão compreendendo ali? Porque se nós formos batizados realmente no Espírito Santo, e aí a gente lembra lá da intercessão profética de Belém que a Cátia citou, batismo do Espírito Santo autêntico, ou seja, experimentar não só euforia, mas um batismo realmente que transforma a nossa palavra, a nossa pregação, o anúncio desse rosto vai sair igual o anúncio desse homem, São Paulo, o grande anunciador e fundador de comunidades do início da igreja. Se nós formos rosto e a nossa palavra estiver imbuída do Espírito Santo, não vai ter cidade que não vai ter grupo de oração em Minas Gerais, amém? Amém. Se nós crermos, olha só, nós temos 800, agora eu esqueci o número, mas 853 cidades em Minas. Nós temos mais ou menos 2.000 grupos de oração em Minas Gerais. Está vendo que aqui não está representado nem um por grupo? Nós temos mais de 2.000 grupos de oração em Minas Gerais. Se a gente dividir, vai dar 2 e pouco para cada cidade. Mas isso quer dizer que tem cidade que tem 20, tem cidade que tem 1, tem cidade que não tem nenhum. Então, na verdade, irmãos, o Senhor precisa de portas para Ele entrar na vida das pessoas. E a porta que nos é responsável é um grupo de oração. Nós temos que abrir grupo de oração, como nós dizemos em Minas, lá no cafundó do Judas, lá na onde Judas perdeu as botas, na onde que nós nunca viu, lá na roça, lá não sei na onde. Nós temos que levar essa porta, porque se nós levarmos essa porta, a cultura de Pentecostes, o rosto, a graça é levado para todas as pessoas, mas tem um problema muitas vezes, e o Senhor me revelou,
Às vezes nós queremos levar o Espírito a quem nós queremos e não a quem é preciso. Todos precisam ser batizados no Espírito Santo. O missionário não escolhe o povo, Deus escolhe o povo e envia o missionário. Amém? Deus escolhe o povo e envia o missionário. Ou seja, eu não posso escolher aquilo que eu vou fazer, quem escolhe o que eu vou fazer é Deus. Se eu vou ser coordenador estadual, eu não queria, mas Deus quis, então eu vou. Se Ele me mandou lavar banheiro, igual nós tivemos o nosso encontro de jovens do meu grupo de oração semana passada, eu fiquei no final do encontro para lavar o banheiro. Por quê? Porque Deus me escolheu naquela missão, naquele final de semana. Mas o Senhor me escolhe para a missão que Ele quer, e eu vou fazer a missão que Ele quer, aonde Ele quer, e aí a graça vai acontecer. Amém? E aí eu vou fazer um convite para vocês, porque agora o Senhor ampliou mais minha visão ainda, e aí Ele me mostrou a próxima imagem, o estado de Goiás. O estado de Goiás, que está na reta da visão de Minas Gerais, amém? Na reta da visão do rosto. Eu não sei se você sabe o que significa Goiás, mas eu vou ler, que senão eu falo errado, né? Que eu falo o que não significa. A palavra Goiás significa aquele que tem a mesma origem. Aquele que tem a mesma origem. Por que nós não escolhemos campos e locais, irmãos? Porque na verdade, todos que nós vemos têm a mesma origem que nós, pois foram criados por Deus, são filhos de Deus, e não há ninguém difícil, não há ninguém sem jeito. Todo mundo Deus quer para ele. Não há aquele que não tem mais jeito, não existe aquele que não tem mais jeito, não existe que ninguém tem mais jeito. Todos têm jeito, porque todos têm a mesma origem. Todos são filhos de Deus, criados por Deus e merecem uma chance, mesmo possa ter feito conosco o que eles quiserem, mas todos merecem uma chance, porque todos têm a mesma origem. Só que vejam que nesse local onde todos têm a mesma origem, tem um quadradinho recortado que nós estamos odiando pra caramba nesse tempo, amém? Aqui está o Distrito Federal. Um monte de gente fala assim, para resolver o problema do Brasil tem que jogar uma bomba lá no Brasília, não é assim que a gente fala? Muita gente fala isso, irmão. Renuncia a isso em nome de Jesus. Ninguém pode morrer, nem os maus. Pode morrer na hora que chegar a hora deles, né? Mas nós não queremos matar ninguém, em nome de Jesus. Nós queremos dar vida, dar vida. Percebam que aqui nós recortamos daqueles que é da origem e separamos eles aqui no mapa. Um pouquinho assim, né? Um pedacinho daqueles que são da origem nós recortamos, mas eles também são da origem. Nós estamos odiando tanto esse povo. Será que é por isso que não resolve a situação? E se nós começarmos a amar? E se nós começarmos a orar por eles de verdade? E se nós começarmos a parar de reclamar e a pegar o nome desses caras e começar a clamar o batismo do Espírito Santo lá da minha casa mesmo? E se nós começarmos a entender que o bom ladrão era ladrão, o bom ladrão era ladrão, mas ele estava lá naquela hora de morrer, e na hora de morrer ele arrependeu e ele foi para o céu, e ele é São Dimas. Será que nós não conseguimos transformar numa Santa Dilma, no São Temer ou no encontro? Não tem jeito, será? Amém, irmãos? Nós não transformamos nada, mas o Senhor transforma tudo. O Senhor transforma tudo. Todos são de Deus. Todas as pessoas são de Deus. E para que nós possamos compreender, irmãos, nós temos que ser rosto de Pentecostes, mas batizados no Espírito Santo, para que esse Espírito, como um rio, invada a nossa vida e nós possamos anunciar e fundar
aquilo que é a vontade de Deus. Grupos de oração, como São Paulo, que andava incansavelmente nas beiradas todas, sem escolher lugar. Mas se nós tivermos uma visão e enxergarmos que todos têm a mesma origem, nós podemos mudar a história. Eu não estou falando de política aqui agora não, eu estou falando da história do povo de Deus nas Minas Gerais, amém? Que é o nosso redil nesse momento. Vocês são a RCC Minas, eu não sou dono não, eu sou só responsável pela evangelização da renovação, mas vocês são braços que fazem acontecer. Eu não consigo ir lá e cuidar. Quem cuida para mim lá é você, e eu também não é meu, eu estou cuidando para Deus, não é meu, mas é do Senhor. Se nós, irmãos e irmãs, tivermos essa noção e essa visão, aí vai acontecer o que a palavra disse, que já até virou aqui. Porque isto diz o Senhor: ainda um pouco de tempo, eu abalarei céu e terra, mares e continentes, sacudirei todas as nações, afluirão riqueza de todos os povos, e encherei de minha glória esta casa. Minas Gerais, o Senhor quer encher de glória, se nós assumirmos ser aquilo que devemos ser, rosto de Pentecostes, levar a presença de Pentecostes, amém, irmãos? Dando sequência então, naquilo que o Senhor tem nos falado, igual eu falei para vocês, a próxima imagem, por favor, igual o Senhor tem nos falado, nós fomos à Serra da Piedade. Prometo que eu estou acabando já, viu? Mas é muita visão que o Senhor tem me dado. Então, eu vou juntar as duas moções que Deus me deu, o mapa e a Serra da Piedade. Dentro da Serra da Piedade, quando nós fomos levados lá, nós fomos para um lugar, e eu queria que colocasse agora, essa é a igreja lá, tá, gente? Lá na Serra da Piedade, o santuário. Eu queria que colocasse a imagem do Areópago agora aí. Isso aí, ó. Olha o conselho ali reunido, ó. Nós fomos levados lá à Serra da Piedade, pedido pelo Senhor, e nós fomos orar lá, em outubro do ano passado. Nós tínhamos preparado um lugar, sabe? Mas o Senhor queria outro. E aí o lugar que eu tinha reservado, acabou a hora, nós atrasamos, as vans atrasou, venceu o horário. E aí eu cheguei lá em cima e falei assim: agora, Jesus, onde nós vamos rezar? E aí o Senhor me mostrou esse local, que chama lá Arena da Amizade. Não sei se vocês sabem, mas isso aqui é um areópago, né? Igualzinho da antiga Grécia lá, que a pessoa ficava aqui e o público ficava nas escadas. E o Papa Francisco, ele disse o ano passado que a igreja tem que entrar em novos areópagos, areópagos que ela não entrou ainda. Sair da igreja, sair para outro lugar. E quando nós estávamos lá, justamente o Senhor nos dava uma imagem lá em cima, várias coisas o Senhor nos revelou lá, mas Ele nos dava uma imagem de formigas que podem andar em qualquer território. Formiga anda em qualquer território, é subindo, é descendo, né, de cabeça para baixo. Formiga anda em qualquer piso, e ela estava andando em qualquer território. E aí o Senhor dava o discernimento que nós devemos andar sobre o território de Minas Gerais como as formigas, em qualquer território de Minas. Andar sobre o território de Minas e fazer igual Ezequiel 37, profetizar sobre o povo, profetizar sobre todas as pessoas. Será que nós estamos acreditando nas moções de Deus, irmão? Sim ou não? Não me convenceram não. Nós estamos acreditando, sim ou não? Sim. Nós estamos acreditando naquilo que o Senhor nos revela nos nossos grupos, aquilo que as pessoas precisam, aquilo que o nosso povo, que às vezes nós faz aquela reunião de núcleo arrastada, porque nós estamos com pressa, que nós temos que fazer eu não sei o que, e fazer aquilo outro, e o compromisso lá da frente, a gente arrasta aquela reunião de núcleo. Não! É momento de Pentecostes, é momento de atualização da graça de Deus, os nossos núcleos, porque depois o Senhor vai encher tanto que vai entornar na reunião de oração. E se não tiver nada, o que vai entornar na reunião de oração? Se nós não crermos nas promessas que o Senhor nos faz nos núcleos. Porque nós não cremos, porque nem promessa às vezes o Senhor não está fazendo, porque nós estamos arrastados, nós estamos
arrastado. Em vez de nós levar o povo, nós estamos precisando de alguém para levar nós. Porque nós estamos agarrados. O Senhor nos falava na profecia da missa do Júlio. Estamos muito... O Senhor nos mostrava o céu se abrindo sobre Minas Gerais. Tocava uma trombeta e todos os que estavam adormecidos despertavam. Irmãos, eu canso de ouvir palavras de ânimo. E agora é novo. E a partir de agora e a partir de hoje, vamos assumir isso de verdade? Nós prometemos no encontro que a partir de hoje vai mudar. E agora é a fogo. E agora é isso. Mas quando nós vamos embora e chegamos lá no grupo de oração, nós continuamos do mesmo jeito. Não renuncia a isso em nome de Jesus. É um novo tempo mesmo. Por quê? Porque cada tempo é um novo tempo. E não são promessas e falácias, são promessas de Deus e não de pregadores que vêm falar é novo não, porque o Senhor é novo mesmo. E tudo se transforma quando o Senhor deseja, quando o Senhor quer. E Ele quer. Ele quer. Nós temos que acreditar que essas trombetas tocadas é um som que as pessoas escutam e despertam. O grupo de oração faz barulho, não faz? Alguns padres reclamam, né, que nós fazemos muito barulho. A renovação, o Papa Francisco nos comparava à escola de samba, né? Disse ele no início, lá quando ele conheceu a gente, porque é muito barulho. Mas claro que o barulho da bagunça não, mas o barulho que faz as pessoas ver o grupo de oração, entrar no grupo de oração e ser transformado. É isso que nós queremos. É isso que Deus quer. Deus quer que essas trombetas sejam tocadas. Como nós vamos fazer isso? Bonito isso tudo, mas como nós vamos fazer isso? Como nós vamos fazer acontecer e não ficar só na palavra, só na fala, só no discurso? O Senhor mostrava a nós lá a mão dele sustentando e nós fomos motivados a segurar a mão do irmão, para que possamos levantar e sustentar o irmão. O projeto de Deus da evangelização foi em comunidade, para que nós possamos fazer essa roda, que é o conselho, chegar até cada um de nós, até cada pessoa. A promessa de Deus: nós precisamos dos outros, porque o Senhor sonhou assim com a evangelização. Ele sonhou a evangelização com várias pessoas. E aí o Senhor nos deu uma palavra naquele dia. Não precisa pegar não, mas anota aí. Isaías 55:3. E ele disse assim: prestai atenção, vinde a mim, escutai e vossa alma viverá. Olha só, o Senhor pedindo para escutar as profecias, as palavras. Escutai e vossa alma viverá. Quero concluir convosco uma aliança eterna, outorgando-vos os favores prometidos a Davi. Ou seja, o Senhor diz assim: olha, presta atenção para o conselho estadual, escuta a minha voz e a alma vai viver. Quero concluir convosco uma aliança eterna. Isaías 55:3. O conselho se reuniu orando ali em cima, e a gente formou uma roda, e uma roda lembra-nos aliança. Essa visão que o Senhor dava da mão dele nos sustentando, e cada um de nós que dava a mão um para o outro, é a graça de Deus que o Senhor quer fazer acontecer, se nós entendermos a sua vontade. O Senhor me deu a oportunidade de estar no Jubileu de Ouro da SCC, lá na Terra Santa, e eu tive a oportunidade de ir ao cenáculo. Eu fiz uma pergunta ao Senhor dentro do cenáculo, e orei por vocês, por nós, lá no cenáculo de Jerusalém. Um lugar para nós, importante para a nossa espiritualidade pentecostal. E quando eu orava no cenáculo,
eu fiquei sabendo lá que o cenáculo, ele não pertence aos cristãos. Se você for onde Jesus nasceu, onde Jesus ressuscitou, no Monte Tabor, tudo é igreja cristã. O cenáculo não. O cenáculo, ele não pertence a nós. É um lugar importante que não é nosso. O cenáculo hoje ele pertence aos judeus. Só que quando você vai lá, ele tem um formato por dentro de uma mesquita muçulmana, porque os muçulmanos foram os últimos a dominar antes da lei do status quo, que é uma lei que não pode mudar as coisas lá em Jerusalém. Então ele tem um formato de uma mesquita, as inscrições em árabe nos vitrais, mas ele pertence aos judeus e é um lugar importante para nós. Um lugar importante para nós. E aí eu falava, Senhor, o cenáculo é tão importante, por que ele não é nosso? Sabe por quê, irmãos, que eu falei isso? Porque você entra lá, fica um fiscal te olhando. A nossa alegria era lá e fazer um grupo de oração, cantar, orar, mas não pode. O fiscal judeu fica lá, quem faz um barulho um bocado alto, ele já manda sair rapidinho. Então você não pode fazer um grupo de oração dentro do cenáculo, infelizmente. E aí eu perguntava, por que, Senhor? E aí ele me deu 2 respostas. E essas 2 respostas ele deu para RCC Minas. Amém? A primeira ele disse, não é de vocês, porque aqui eu falei de unidade. Em João eu falei de unidade, que todos sejam um, Pai, como eu e tu somos um. E naquele local ele disse assim, olha, aqui se reúnem as 3 religiões monoteístas do mundo: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, porque o meu povo é um só, vocês que dividiram. O meu rebanho é um só. Se vocês não conseguem ser um, pelo menos aqui eu mostro para o mundo que eu quero um. É um povo para o mesmo Deus Todo-Poderoso. Amém? Essa é a primeira resposta. E a segunda resposta que Deus me deu no cenáculo, ele disse assim: o cenáculo fisicamente não é de vocês, porque no cenáculo é um lugar de memória. E aí eu vou falar por que nós somos rosto primeiro e agora a memória de Pentecostes. O cenáculo é um lugar de memória. Por quê? Porque lá Jesus celebrou o que nós chamamos de primeira missa, ou a última ceia. E quando ele celebrou, ele falou assim: olha, fazer isto em memória de mim. Para nós, memória significa o quê? Lembrança, certo? Mas para o judeu, que era aqueles apóstolos que estavam naquele contexto, memória significa atualização. Por isso que hoje o padre faz a atualização do Calvário a cada Santa Missa, porque Jesus diz, fazem em memória. O que ele diz? Vocês vão e atualizem o meu sacrifício. Então, cenáculo é um lugar de atualização. É um simbolismo de atualizar as coisas. E aí ele disse assim para mim: sabe por que o cenáculo não é de vocês? Porque assim como a cada Santa Missa o padre atualiza o meu sacrifício do Calvário, como eu fiz aqui, em cada grupo de oração, o cenáculo arranca de Jerusalém e cai em todas as paróquias do mundo, porque o cenáculo é um lugar espiritual. O cenáculo não é um lugar físico, mas o cenáculo é um lugar espiritual, porque aonde as pessoas clamarem o batismo no Espírito Santo, o Espírito Santo vai ser derramado, porque Jesus falou: quem pede recebe, quem procura acha, e se pedires o Espírito Santo ao Pai do céu, Ele vos dará. Então o Espírito Santo é derramado. Os nossos grupos de oração são cenáculos de Jerusalém. Arranca o cenáculo e cai, igual o Calvário arranca e cai na Santa Missa nos nossos altares. Assim o cenáculo arranca de Jerusalém e cai em cada paróquia, casa, cidade, roça, aonde houver alguém levantando o braço e clamando o Espírito Santo, aí acontecerá o cenáculo. E isto é memória. Memória atualizar. Olha que presente que Deus deu à renovação carismática, irmãos. Atualizar Pentecostes. Atualizar Pentecostes. Olha que presente. Por isso nós somos rosto, porque mostramos
mas não só mostramos, nós atualizamos para o mundo de hoje o que é ser igreja, o que é ser renovação, o que é ser Pentecostes, o que é ser o que Deus quer em nosso meio. Por isso, precisamos uns dos outros. Por isso a aliança. Por isso quero fazer convosco uma aliança eterna. Não é só uma aliança comigo que Deus quer fazer, irmão. Ele quer fazer uma aliança entre nós. E a visão que o Senhor nos dava no conselho, na última reunião, agora de fevereiro desse ano, era que uma aliança ia passando no coração de cada irmão do conselho estadual. E essa aliança fechava lá no céu com o coração de Deus. E de repente começava uma aliança saindo do coração do seu coordenador e começava a passar no conselho diocesano, e entrando no coração de cada um. E saía uma aliança do coração do seu coordenador de paróquia, de região, ou do que foi dividido da sua diocese, ia saindo e ia então colocando no coração de cada coordenador de grupo de oração e fechava junto. E aí de repente, do coordenador do grupo saía para o seu núcleo e do núcleo cada um saía para cada participante de grupo de oração, e era uma rede de aliança que o Senhor nos mostrava. Porque se nós começarmos a juntar uns com os outros, se nós estivermos juntos uns com os outros e esquecermos esse empecilho, o que é, quem é, não é quem, não é o que, é o que Deus quer e o que Deus vai realizar. A glória do Senhor vai se realizar no nosso meio, irmãos, se nós acreditarmos. E aí, já terminando, né, porque já está vencendo a hora aí, né, já terminando, o Senhor nos mostrava raios de luz saindo de onde... antes, só essa palavra aqui, não, a palavra mesmo, prestar atenção. Volta lá na palavra. Essa palavra, nós oramos com ela, e no final, tinha um povo que foi parando, começou a rezar muito lá, né? Você sabe como é que nós né? Nós somos discretos, então o povo começou a ver a gente rezar, e aí começou a parar. Parou um casal, parou alguns jovens, e gostou daquela oração que nós fazemos ali, os visitantes lá da serra, sabe? Alguns, né? Alguns peregrinos e tal, eles começaram a parar lá, e no final, a gente falou assim, então nós vamos fazer o que Deus está pedindo, nós não temos que levar o batismo do Espírito Santo, e aí chamamos aquele povo, vocês querem receber o Espírito Santo? Eles queremos, então nós colocamos eles no meio da roda e clamamos o batismo. E tinha uma menina lá, ela não é da renovação, mas ela era do EJC, e na camisa dela, na camisa da menina estava escrito: prestai atenção, quero concluir convosco uma aliança eterna. Isaías 55:3. Eu tenho foto dessa camisa. A gente não pôs aqui porque vai ficar muito longe, vocês não vão ver. Mas o Senhor começou com essa palavra lá em cima e encerrou na camisa da moça que nós rezamos. E aqueles jovens foram batizados no Espírito Santo, aquele casal que não era de grupo de oração, ele está indo num grupo de oração lá na Diocese de Divinópolis até hoje, toda semana. E ele não é de lá. Ele viaja para ir no grupo de oração, esse casal que nós oramos. Irmãos, a graça de Deus, o Senhor nos dá essa condição de levar. E aí ele mostrava raios de luz saindo de onde nós estávamos, e esses raios de luz começavam a cair no estado de Minas, em cada lugar, como se fossem pontos de luz, saindo ali daquele areópago, ia caindo em cada lugar. E aí quando eu orava ontem à noite, o Senhor ampliava a minha visão de novo do mapa, e Ele me dava mais um discernimento. Ele me mostrava, aí não vai ter jeito de pôr aqui, porque não deu para eu pedir essa imagem, porque né, estava em cima da hora já. Mas se você ver o mapa, vai lá no mapa do Brasil, fazendo favor, aquele primeiro lá. Estou atrapalhando aí, né, gente? Mas só para nós entender. O mapa do Brasil com as bandeiras. Isso. Minas Gerais está aqui. Nós falamos de São Paulo, Rio, Espírito Santo, Goiás. Sabe o que o Senhor me revelava desses raios de luz e ontem orando? Aqui, ó, está o estado de Santa Catarina. Está um pouco por causa do telão aqui. O estado de Santa Catarina. Ele fica mais ou menos na região do coração da pessoa humana. Tá dando para vocês entenderem mais ou menos ali? E sabe o que o Senhor me falava? Santa Catarina de Sena disse assim: se fosseis o que deveríeis ser, colocareis fogo no mundo. E não sei se vocês prestaram atenção, já até passou, põe a última imagem aí. Teve uma profecia que antes da minha pregação, que confirma a finalização dessa minha pregação, amém? Eu não sei quem falou, mas alguém falou assim, a última imagem lá, do fogo. O Senhor me mostrava que se nós formos o que nós devemos ser,
nós colocamos fogo em Minas Gerais. Amém? E há uma profecia que foi falada antes aí, justamente disso, confirmando aqui a finalização dessa pregação. Ou seja, irmãos, se nós nos unirmos, se nós orarmos uns pelos outros, se nós orarmos ao Senhor, escutarmos a voz de Deus, formarmos aliança com Deus, há uma promessa de sacudir as coisas, de abalar as coisas, e há uma promessa de que há um fogo, 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 de norte a sul, de leste a oeste, em toda Minas Gerais, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, irmãos. Amém. Irmãos, é muito bom quando o Senhor nos fala, mas é melhor quando Ele realiza, certo? Amém? Sim ou não? O Senhor vem me mostrando isso há 2 anos, e a cada vez eu vou orando e o Senhor vai me mostrando. Eu queria que os meninos trouxessem a bandeira de Minas aqui, para nós encerrar essa oração, a bandeira de Minas Gerais, que era para eu ter feito no começo, mas ficou para agora mesmo. Porque lembra que eu vi o mapa e a bandeira? Então nós vamos orar, e eu vou trazer a bandeira para explicar o que o Senhor me falou da bandeira de Minas para vocês. Quando eu orei em cima da bandeira, que Ele me mostrava, não sei se você sabe, mas a minha região é onde nasceu essa bandeira. Eu moro do lado de Tiradentes, né, da cidade de Tiradentes, são os Inconfidentes que bolaram essa bandeira aí, né, para nós, que hoje é nossa, do Minas Gerais. Então o Senhor me mostrava, e Ele dizia que esse triângulo, e na verdade quando eles fizeram essa bandeira historicamente, a ideia deles, olha só, a ideia dos Inconfidentes era representar a Santíssima Trindade. Amém? Eu não sei se eles eram católicos, o que eles eram, mas eles queriam representar a Santíssima Trindade. Então, a nossa bandeira foi concebida sendo da Santíssima Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? O Pai em cima e o Filho e o Espírito como os braços do Pai que agem, né? Jesus veio com a salvação e o Espírito Santo progando toda essa graça. O amém está embaixo? Também. Amém? Também. Amém? Vivemos um tempo de jubileu, amém? De jubileu. E o Senhor me mostrava, porque libertas quais será também, significa liberdade ainda que tardia. O Senhor quer realizar uma libertação no estado de Minas Gerais, ainda que tardiamente. O Senhor falava aqui de escravos. O Senhor falava aqui de escravos, né? De libertação de escravos nas profecias de celebração. O Senhor quer fazer essa libertação, que acontecem pela salvação, pelo sangue de Jesus e pela ação do Espírito Santo, que dá vida nova a todas essas pessoas. O vermelho e o branco, realizando toda esta graça no nosso meio, irmãos. Vocês creem nessas visões, sim ou não? Vocês acreditam que Deus pode fazer isso, sim ou não? Sim. Mas tem que começar de nós. E sabe como que começa de nós? Fazendo aliança aqui. Então eu queria pedir que você ficasse de pé agora. Obrigado, irmãos. Eu queria que você ficasse de pé agora. E você escolhesse aí do seu lado 2 irmãos. Pega 2 com você, fica 3. Só escolhe, não é para conversar não, que nós vamos orar, hein? Só escolhe 2 aí. São 3 pessoas, você e mais 2, amém? Amém, irmão? Tá tudo apertadinho, então acho que acha fácil aí, né? De 3 em 3, não precisa muito tempo. Escolheu os 2? Agora presta atenção aqui, por favor. Presta atenção. Meu irmão, é só escolher 2 pessoas. Não precisa de partilhar ainda não. Amém? Escolheu? Presta atenção aqui agora. Irmãos, para fazermos tudo isso que o Senhor prometeu,
nessas visualizações acontecerem, não é só nós irmos lá e fazer. Nós temos que experimentar o que o Senhor promete. A graça de levar as pessoas ao encontro é o transbordamento da experiência. Quando nós experimentamos, então só vai acontecer isso ali, não é se vocês entenderam e vão para suas casas, é se vocês experimentaram e vão para suas casas. E agora vocês vão experimentar. Sabe por quê? Eu queria convidar você a reunir toda a fé que você tem na sua vida em Jesus, no Senhor. Eu queria convidar você agora, nós vamos fazer aliança, porque nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma oração. E todos os três que estão aí vai receber oração, cada hora um. Nós vamos clamar um batismo no Espírito Santo, mas eu que repito, como vocês nunca clamaram. Fala igual o Vicente falou ontem, saindo da caixa, saindo do comum, saindo daquilo que nós estamos acostumados, que nós ficamos cômodos nas orações, mas orar de verdade, pôr a alma na língua agora, o Espírito na língua, e tirar a oração daqui, ó. A oração nasce do sentimento do coração e transforma-se em palavras para a vida desse irmão, amém? E você vai clamar como você nunca clamou na sua vida, porque não é para você, é para Ele. Porque quando a gente pede só para nós, mas quando a gente pede para o outro, o Senhor ouve, porque nós estamos desprendidos de méritos e de graça. Não está pedindo para nós, nós está pedindo para o outro. Então você vai agora pedir a graça para esse irmão, e você vai escolher dentre esses três um que vai ajoelhar, ou ficar de pé, ou sentar, o que achar mais confortável. Sem conversar, hein? Você que vai receber oração, eu vou direcionando a oração. Você que vai receber, deseje uma efusão do Espírito Santo nesta manhã. E você que vai orar, acredita que essa pessoa vai sair daqui e vai mudar o estado de Minas Gerais. Do estado de Minas Gerais. Por isso eu quero convidar você a clamar o Espírito Santo sobre essa pessoa, numa posição de escuta. Clama com ouvidos atentos à voz de Deus, para escutar o que o Senhor tem a revelar ao coração. Vai clamando o Espírito Santo, poderosamente, com unção, crendo nas palavras que você está dizendo, crendo na realização, e sempre numa posição de carismático, de escuta ao Senhor, com ouvidos atentos à voz de Deus para esse irmão, escutando a glória de Deus. Agora vai silenciando a sua oração. Vai silenciando a sua oração e coloque-se na posição de escuta para esse irmão. Deus quer falar algo com ele e você é instrumento nesta manhã. À medida que o Senhor foi te revelando, você já pode ir partilhando com esse irmão.
Isso, levanta ele, dá um abraço nele e diz: receba o Espírito Santo. O Senhor está realizando muitas curas, libertações, muitas bênçãos agora nesta manhã. Eu peço que agora outro irmão se ajoelhe. Outro irmão se ajoelhe. Outro irmão se ajoelhe e agora você que vai receber a oração, irmão, deseje do fundo do seu coração receber esse Espírito Santo. O Senhor tem uma promessa muito grande para realizar na vida do seu povo de Minas Gerais, e você é canal dessa graça. Deseje experimentar isso hoje. E você que ora, irmão, ora no poder do Espírito Santo, ora com autoridade de carismático, de filho de Deus e daquele que é batizado. Ora no Espírito, clamando a presença do Espírito Santo, clamando a graça de Deus, clamando a glória do Senhor sobre a vida desse irmão e dessa irmã, poderosamente, vai orando, vai pedindo, vai clamando esse Espírito Santo, mas com fé, acredita na oração, que não é para você, mas é para o irmão, acredita nela e ora no Senhor, ora no Espírito Santo, clamando este poder, clamando esta graça, clamando esta glória do Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo de Deus. Vai clamando, vai pedindo, vai orando no Espírito Santo de Deus. O Shiri alarabaria canda laraharia, Ori alarabaria Shiri alarabaria laria. Vai orando na posição de escuta, atento, sensível à voz de Deus, sensível à voz do Senhor, sensível à presença de Deus. Nesta manhã, orando com poder, pondo a alma na língua agora e orando no poder do Espírito Santo, clamando no alto céu, o Espírito de Deus. Ori ashiri alarabaria laria. Agora vai silenciando a sua oração. Vai silenciando a sua oração e colocando-se na posição de escuta. Vai silenciando a sua oração e colocando-se na posição de escuta. O que o Senhor tem para esse irmão? À medida que o Senhor for te mostrando, vai profetizando na vida dele. Vai falando. Vai levantando o irmão, dá um abraço nele e diga: receba o Espírito Santo. Agora o último vai se colocar em posição de oração. A última rodada de oração. A última rodada de oração. Deseje receber esse Espírito, irmão, irmã, que vai transformar realidades e a sua vida nesta manhã.
O Senhor tem uma promessa de abalar tudo e começa com nossos corações nesta manhã. Por isso você que está orando, ora com autoridade, ora com o Espírito, ora com poder, ora com graça, porque o Espírito Santo de Deus deseja transformar os corações. Derrama, Senhor, teu Espírito, Senhor. Derrama, Senhor, tua graça. Clamamos, Senhor, a derramamento desse Espírito. Por isso vai orando, vai pedindo, vai clamando com autoridade na oração, com força na oração, com poder de Deus e com graça, com bênção, com presença. Vem, Espírito Santo de Deus. 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 Vai orando na posição de escuta, compreendendo o chamado de Deus para esse irmão, compreendendo a voz de Deus, a voz do Senhor para a vida desse irmão e dessa irmã nesta manhã. Vai silenciando a sua oração agora. Vai silenciando, escute o Senhor. O Senhor grita para esse irmão nesse momento. Escute o Senhor. Vai profetizando na vida do irmão, vai falando a voz de Deus, vai sendo boca de Deus para ele neste momento. Vai, levanta ele, dá um abraço e diga: receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Amém, irmãos? Antes de vocês orarem, uns pelos outros, o irmão me entregou uma imagem, uma visualização. Antes de nós começarmos a oração uns pelos outros, presta atenção aqui. Eu sei que vocês estão, né? A partilha é muito bom, né? Esse momento é forte demais no nosso coração. O Senhor o Senhor deu ao irmão e ele trouxe aqui para mim. Olha a imagem que o Senhor deu, que bonito. A visão de que todos que estão aqui neste congresso, a partir de agora, são chamas vivas do Espírito Santo. Aleluia. Ao voltarem para suas casas, cada grupo de oração será incendiado no fogo do Espírito Santo. Queimando no fogo, no poder e na autoridade do Espírito Santo, todo o estado de Minas Gerais. A começar de nós vamos incendiar todo esse estado de Minas Gerais, toda esta graça e toda esta bênção, que esse povo maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Amém, irmãos? Fogo alto.
forte, fogo alto. Fogo aumenta. Espírito de Deus vem sobre o alto, aumenta o fogo, glória e poder sobre a minha vida, como alto, aumenta o fogo, traz avivamento. Mais alto, mais santo, mais perto de ti, Senhor. Mais alto, mais santo, mais perto de ti. Mais uma vez, volte-se para o seu grupo Geração e cante mais alto. Mais alto, mais santo, mais perto de ti, mais perto de ti, mais alto, mais santo, mais perto de ti, e clama o fogo alto do Senhor neste momento. Fogo alto, aumenta o fogo, glória e poder sobre a minha vida. Fogo alto, aumenta o fogo, traz avivamento, Espírito de Deus vem sobre nós. O Senhor vai ampliando a visão, e a irmã trouxe aqui para mim agora que o Brasil começou na Bahia, certo? Na Bahia. E a capital da Bahia é Salvador, porque o Brasil é do nosso Salvador. Amém? E eu amplio mais. Aonde o Brasil foi descoberto, hoje chama Praia de Coroa Vermelha. Coroa vermelha, porque Ele deu a sua vida e o seu sangue sujou a sua coroa de espinhos. Temos chance, irmãos. Com Deus tem jeito, né? É a camiseta da irmã ali, ó. Com Deus tem jeito. Tudo podemos. E há uma promessa de Deus, irmãos. Nós temos que correr atrás dela. Nós temos que correr atrás disso. Nós não podemos esquecer que Deus quer todos, ir atrás de todos, sem planejar, porque na verdade algumas visões foi depois que estava na programação desse congresso, mas eu queria salientar que nós começamos ontem, o dia de ontem, com o Vicente, que é do estado de Goiás, aquele que é da origem, as pessoas que nós precisamos ver, nós precisamos olhar para todos, olhar para as pessoas. Depois pregou a Kátia, que é do Espírito Santo, ou seja, imbuídos do Espírito Santo. A pregação de agora eu representando nós aqui, o rosto de Minas Gerais. E se nós imbuídos do Espírito Santo, olhando para esse povo, nós encerramos daqui a pouco com João Cláudio Rufino para anunciar essa palavra que é o estado de São Paulo. Amém? É Deus, irmãos, é o Senhor, é uma honra, uma glória. Agora